Tá gravando. Ok, gravando. Boa tarde, né? Bom início de tarde para alguns, final de tarde para os outros. A gente está chegando no último encontro da trilha formativa, né? E aí, lembrando, né? Temos a tradução simultânea aqui, então, se precisar de mais alguma coisa, pode mandar no chat. Mas a gente está chegando no final da trilha formativa. Na verdade, da trilha como um todo, mas o processo da plataforma, ela vai continuar, então a gente vai trazer mais novidades para vocês depois, mas em relação aos encontros, finalizamos hoje, e se precisar de mais outra reunião específica, de encontro, enfim, se vocês tiverem interesse, é só conversar com a gente, mandar mensagem, então pode acontecer isso. E aí o que a gente tem hoje, né? É, a gente passou por 4 módulos, né? O primeiro foi lá sobre justiça climática e territórios. A gente aprendeu um pouco desse conceito, entendendo como que as injustiças chegam nos nossos territórios, né? Como é que a gente consegue perceber isso dentro, enfim, dos nossos territórios. O segundo foi sobre agroecologia, né? E é, a convivência com o semiárido. A convivência com o semiárido é um tema que ele é muito mais amplo e utilizado aqui no Brasil, no semiárido brasileiro. É, E a gente, né, os 2 últimos encontros do módulo, né, os 2 últimos meses, foi falando sobre a COP30. E aí finalizamos hoje, novamente, falando sobre COP30, esse processo que a gente vem construindo aí há 4 meses, né? E hoje a gente vai trazer aqui algumas pessoas que participaram do processo, né, que a gente conversou, eu enviei para vocês lá no grupo, né, de montar uma delegação para COP30, né, uma delegação de jovens dos semiáridos e zonas rurais da América Latina para a COP30. E aqui a gente teve 3 pessoas, né, da rota formativa, da trilha formativa, que foi a Xênia, Érica e o Sival, né, mas além dessas 3 pessoas da trilha, também temos uma delegação composta de organizações da própria plataforma Semiárido, né, que está aqui. Então, tem o Sami, tem Joyce, e eles vão trazer o César. Então, eles vão trazer para vocês um pouco a experiência do intercâmbio que a gente realizou mês passado para a construção, desse processo para levar para a COP30. E aí eles vão conversar com vocês também, trazer um pouco das experiências, dessas demandas, dessas urgências que a juventude do semiárido tem. E queria também que vocês se provocassem, né, também para a gente começar a entender sobre isso. E por que é importante hoje eles conversarem? Porque, como eu enviei lá no grupo para vocês, a gente tem a construção de uma carta de recomendações. E o que é essa carta de recomendações? Ela é demandas urgentes de vocês. Então, essa carta e essas demandas a gente vem construindo ao longo dessa trilha formativa, né? Então, o que vocês estão enviando lá no Classroom, né? Que estão enviando como atividades, as conversas que a gente está tendo aqui, a gente pegou também parte disso para construir essa carta de recomendações, esses posicionamentos para levar para a COP30, não somente para a COP30, mas também para outros espaços importantes que vocês também queiram representar, né, enquanto juventudes rurais e do semiárido, né? Então não é uma construção que ela vai finalizar aqui ou na COP30, ela é uma construção que ela vai para além. E aí a gente vai conversar sobre isso também hoje, né? Vamos debater sobre a carta que eu mandei para vocês. Espero que vocês tenham lido, senão a gente vai ter um tempinho para ler os 2 documentos, tanto em português como em espanhol. Mas queria que vocês fizessem essa contribuição também, porque essa carta ela vai ser muito importante como instrumento de incidência política. É, e aí eu queria trazer aqui, né, o pessoal que foi para o intercâmbio e que estão indo representando a plataforma Semiáridos e também representando vocês, né, e suas comunidades, suas organizações para a COP30. E queria saber quem vai dar início, se é Érica, Joyce, César, Samir, quem mais estiver aqui, se puder falar um pouco do intercâmbio, e do processo de construção dessa carta de recomendações. Agora é com vocês.
Alguém? Xênia, Érica, Samir, César. Olá, Samir, é para você comentar um pouco do que foi o intercâmbio e a construção e o início da construção da carta, né, daquelas demandas para levar para a COP30. Então, se você puder comentar um pouco como foi, trazer essa experiência. Hola, hola, sí, ¿me escuchan? Sim, Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Eh, la experiencia fue muy bonita, muy importante, muy participativa, donde independientemente de cada región, de cada territorio, expresamos las preocupaciones y las demandas más importantes con respecto al tema de cambio climático, otras preocupaciones climáticas, pues. Entonces, las recomendaciones que tuvimos también fue que los enfocáramos en algo específico. En eso fue las recomendaciones, en eso estuvimos escribiendo algunas cosas, ¿verdad? Ahí en la plataforma sobre las propuestas y que esperamos pues que esta carta sea tomada en cuenta en la COP y que se tomen algunos demandas o que esas demandas sean retomadas en la mesa de negociaciones para que vean el seminario pues como un territorio productivo como tal es y que no que sea como que no esté ignorado, ¿verdad? Como se ha venido viendo en todos los años anteriores y no se ha tomado en cuenta en estas negociaciones. Entonces ese es el objetivo y la participación y la ruta formativa ha sido un proceso muy importante, muy interesante, donde hemos hecho algunos comentarios y es muy común la problemática de todos los seminarios, ya sea en Centroamérica, en México, en Argentina, en Brasil. Entonces es algo que los interesa a todos, ¿verdad? Porque los jóvenes estamos más preocupados por nuestros recursos, por nuestra herencia que los van a dejar nuestros padres y también qué le vamos a dejar nosotros a nuestros hijos. Entonces es una interesante carta que esperamos que tenga una aceptación y eso. graças, Samir. César, Érica, Xênia, querem falar também um pouco mais? Sí, yo quiero platicar un poquito. ¿Sí me escuchó? Sim, Ah, pues igualmente mucho gusto a todas las personas aquí presentes. Yo soy César Salas y participé en la cuestión del intercambio llevado en Caruaru y en el nordeste de Brasil. El intercambio consistió en 6 días presenciales entre varias naciones latinoamericanas. Y estos 6 días se dividieron de diferentes maneras. En el día 1 y 2 nos explicaron qué era la COP, o sea, esta cuestión de las conferencias de las partes, cuáles habían.
y cuál iba a ser la de este año, ¿no? La COP30, que se trata sobre el cambio climático. De ahí a cómo poder incidir en la COP a manera de alianzas, a manera de la sociedad civil y de colectivo o de asociaciones. Posteriormente hicimos una redacción de sentires, pensares, experiencias en conjunto mm, para como homogenizar todos estos pensamientos y experiencias en un escrito, ¿no? Que fuera de manera continua o corrida. También se hizo la detección de prioridades ante nuestras problemáticas. También se nos enseñó cómo hacer alianzas en cuestión del activismo político. Digamos que una sola persona pues no puede lograr todas las cuestiones logísticas o operativas, sino que se requieren de hacer ciertas alianzas y algunas problemáticas en común entre las naciones participantes, pues era la sequía, la desertificación, migración del campo a la ciudad, pérdida de biodiversidad, tanto natural y social, y algunas de las acciones de los territorios que ya están haciendo estas cuestiones de adaptación al cambio climático era la captación y almacenamiento de agua de lluvia, sistemas agroecológicos, sistemas agroforestales, sistemas silvopastoriles, cuestiones de conservación y restauración y la participación comunitaria. Eso fue en el día 1 y 2. En el día 3 visitamos una unidad de agricultura familiar agroecológico donde en una hectárea llevaban a cabo distintas actividades productivas en cuestión de la adaptación al cambio climático. Tenían un módulo de agroecología, sistema agroforestal, producción porcina, producción caprina, producción bovina, tecnología de uso de aguas grises para el riego y la captación y almacenamiento de agua por medio de cisternas. Y posteriormente, los días 4, 5 y 6, nos unimos a un evento que se llevó en el nordeste de Brasil para resignificar y visibilizar a la caatinga, que tengo entendido que es un bioma único de ustedes, bueno, del país brasileño, con características ambientales semiáridas. Entonces, pues lo que se buscaba era unir a diferentes sectores como líderes, pueblos tradicionales, expertos, organizaciones, para hacer un intercambio y aumentar la visibilidad del ecosistema, y fomentar soluciones basadas en los conocimientos locales, principalmente de los pueblos indígenas. Y prácticamente de eso se trató los 6 días. Gracias, César. Antonella, quer falar também, Antonella, sobre a experiência? Pode abrir o microfone. Antonella, Érica, Xênia. Hola, 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 ¿cómo están a todos? Bueno, mi nombre es Antonella. A ver, ahí Senia ha puesto que viene llegando. Bueno, mientras tanto voy hablando, no hay problema. Ahí para agregar lo que decía César, que ha sido una experiencia muy bonita, muy enriquecedora, junto a otros jóvenes de otros países como Nicaragua, eh, El Salvador, Colombia, México y también había compañeros de Brasil. Y compartir las grandes diversidades que hay en nuestra querida Latinoamérica y por ahí también las problemáticas que muchas veces son parecidas en nuestros territorios. No sé, por ejemplo, un caso puntual, la agroecología, el acceso al agua y que nos damos cuenta que en estos intercambios nos damos cuenta que
que esas problemáticas que nosotros tenemos en nuestro territorio son las mismas que tienen jóvenes de otros lugares en otros territorios. Entonces, eso nos une para formar alianzas, para intercambiar conocimientos y quizás también posibles soluciones. Esas alianzas para que se puedan construir hay que fortalecerse muchísimo y yo creo que ese es el tramo en el que estamos ahora, a través de este ciclo de formación en el cual fuimos aprendiendo un montón, fuimos teniendo contacto con otros jóvenes, con jóvenes de muchos lugares, muy bonitos sus lugares, y son jóvenes campesinos, indígenas, rurales, que están en distintos lugares y nos identifican como con los mismos problemas, con la misma sabiduría, con la misma adaptación incluso a estos distintos problemas. Algo muy importante que venimos hablando en este ciclo de formación y que también se ha dado en el proceso de intercambio ha sido un evento que va a ser próximamente, que es la COP30. El lema de la COP30 es el cambio climático y no es un tema menor, es un tema muy, muy mayor para nosotros los que vivimos en el campo, porque cada vez que pasa el tiempo nos vemos mucho más afectados por la crisis climática, eh, incluso por o sea, las mismas deforestaciones, eh, la sequía y de repente abundante agua, llueve mucho en poco tiempo y eso afecta a nuestra producción. Em, que nosotros tengamos hoy la posibilidad de estar hablando de la COP30 y quizás pensando en poder incidir en ese espacio es muchísimo, porque hay muchos jóvenes en territorio que no han podido acceder incluso a la información o al espacio donde se pueda incidir, donde se pueda llegar o donde incluso puedan saber que existen esos espacios de discusiones. Eh, Nosotros los jóvenes activistas creo que tenemos esa misión de fortalecernos y poder buscar los medios para que pasen. Bueno, esta es una gran oportunidad, la COP30. Van a ser muchísimas las COP por delante que vienen, pero y así también van a ser muchos los jóvenes. Hoy quizás seamos nosotros, en otra COP serán otros jóvenes, en otras cumbres serán otros, en otros grandes eventos nacionales, internacionales y globales serán otros jóvenes, pero digo, con la misma camiseta, con el mismo posicionamiento que las juventudes necesitamos ser escuchadas, necesitamos ser visibilizados y necesitamos tener acceso a las políticas públicas, a los financiamientos, a los derechos a tener una vida sana, a tener derecho a una vida sana, a una vida justa, al agua para poder producir libremente, poder quedarnos en el territorio, poder estudiar y estar en nuestro territorio sin pensar que nos tenemos que ir en búsqueda de otras oportunidades que quizás no sean posibles. Bueno, eso. Isso. Obrigado, Anto. Carmença, que entrou agora, a gente está comentando sobre como foi a experiência do intercâmbio, né? E da construção da nossa narrativa para levar para a COP30. E aí eu não sei se você entrou, pegou tudo, mas se você quiser comentar como foi a experiência, os debates, eu acho que você tem algo a contribuir sobre consulta, né, prévia para as comunidades, que eu acho que é algo que pode ser algo legal, interessante para que as outras pessoas aqui também tenham conhecimento. E se você quiser abrir aí seu microfone para comentar sua experiência nesse processo. Hola, Fran, qué alegría volver a saludarles. Bueno, pues mi experiencia en el intercambio fue muy bonita, además de todos los sentires y las emociones que tuvimos allí
al encontrarnos con todos los compañeros y las compañeras que participaron. En mi caso, pues sentí muy, como muy conectada con el territorio. Ya en términos, pues, como estos conflictos ambientales a los que te referías con el tema de las experiencias de consulta previa, bueno, pues en mi caso sí, digamos que fue un poco impactante el espacio que tuve de experiencia, donde pues, tuvimos la oportunidad pues de visitar, que fueron los parques eólicos, bueno, el parque eólico donde estuvimos. Bueno, sí me conmovió mucho ver los impactos que allí se generan y pues cómo comprobar, digamos, desde esa experiencia que sí es una realidad que hablar de las energías renovables pues no son tal cual como las pintan y tampoco es una estrategia alternativa que puede cambiar estos daños también en los territorios ambientales, en el tema ambiental, perdón. Pues me llevaba también a conocer esa experiencia y a interiorizar también como desde aquí, desde mi territorio, que aún no se implementan, o sea, hasta ahora están llegando estas tecnologías, pues se puede también hacer un frente para evitarlo. Y hablábamos de la consulta previa porque pues en mi experiencia hemos tenido 2 consultas previas donde tristemente pues es una herramienta que no nos da autonomía sobre las decisiones del desarrollo que quisiéramos construir en nuestro territorio y se llega más como en un entorno a un espacio más de negociación de cómo no nos pueden afectar o cómo nos pueden compensar esas afectaciones que como lo decían los compañeros allí en esta experiencia y es cómo o sea, cómo nosotros vamos a salir de nuestro territorio, ¿no? Cómo cambian también nuestras vidas o pensarnos no estar en nuestro territorio porque tiene que estar una empresa que nos está afectando, ¿no? Entonces, pues me lleva a reflexionar y a ver también cómo uno también sienta precedentes y empieza también desde una acción, más también desde esas políticas o esas formas también desde lo institucional también a generar cambios o miradas diferentes frente a lo que son estas tecnologías. Entonces, para mí, pues sí, la verdad, la experiencia fue traumática. Llegué luego de que llegamos, llegué con mucho dolor de cabeza, sentí en un momento que estuve allí, sentí ansiedad en un espacio que teníamos por el ruido y creo que también me conmovió mucho las historias que comentaban las personas que estaban allí. Entonces, eso es de mi experiencia. Obrigado, Carmença, graças. Xênia, você já está podendo falar agora ou a gente pode continuar e depois eu te chamo? Hola, hola, sí, ya puedo hablar. Certo, Bien, então, vá. buenas tardes a todos y todas. Es un gusto estar en este espacio nuevamente. En cuanto a mi experiencia en el intercambio, pues como ya muy bien lo resumieron todos los compañeros, César hizo una buena ruta de todo lo que estuvimos viviendo en esa semana en Brasil. Yo les voy a hablar un poco sobre mi experiencia personal y el impacto que me dejó este intercambio. El mensaje que más me llevo de los jóvenes de Brasil es la manera en cómo están muy bien organizados con el trabajo de juventudes. Entonces es muy gratificante ver cómo los jóvenes están muy bien organizados, se identifican con su territorio, lo defienden e inciden en las políticas de Brasil. Entonces, ese es un gran reto para mi territorio en El Salvador, porque pues es un ejemplo de la manera en cómo trabaja Brasil con las juventudes y nos pone como tareas a los demás países para seguir ese ejemplo, pues. Entonces, el trabajo en red es muy importante en estos procesos porque como hablábamos en el intercambio,
cuando nos unificamos en una sola voz, somos más escuchados. Es una manera también de incidir en las políticas públicas que también son importantes para poder generar ese impacto a largo plazo en nuestro territorio. Entonces, en cuanto a mi experiencia, creo que ese es el mensaje que más me llevo. Fue muy enriquecedor conocer el trabajo de todos los compañeros que estuvieron en el proceso, de los compañeros de Nicaragua, de El Salvador, de Brasil, México, Argentina. Fue un gusto conocerles, conocer lo que están haciendo en cada uno de sus territorios. Y pues de todos y de todas me llevo una semillita que me encantaría poder plantar en mi territorio y que en algún momento también lleguemos a hacer ese trabajo articulado que queremos con las juventudes también a nivel de Centroamérica. Obrigado, Xênia. Joyce, está com a mão levantada. Pode abrir o microfone. Oi, me escutam? Sim, Oi, povo, eu acho que minha fala vai ser breve porque eu me senti bem contemplada com a contribuição dos colegas. O intercâmbio, ele foi uma experiência, assim, muito rica, né? Da gente se encontrar pessoalmente, jovens de todos os semiáridos da América Latina, né? Proporcionou, assim, um momento de pensar o espaço da COP, pensando a urgência de se ocupar esse espaço, né, enquanto juventude semiárida, de ocupar esse espaço levando nossas pautas, nossas demandas, pensando nessa incidência a partir dos nossos territórios, né, do semiárido. E aí a gente vivenciou algumas experiências que mostram como esses territórios, eles têm se organizado, né, eles têm se tentado conviver com as mudanças climáticas, né, tentando conviver com essa crise e se articulando e se movimentando para um movimento de resistência mesmo. Uma das experiências que a gente conseguiu ver foi da jovem Larissa, né, que é uma jovem que mostra muito assim na prática de como a convivência com o semiárido que a gente tem construído, ela tem dado certo, né? Uma jovem que conseguiu se reinventar, que conseguiu trabalhar a sua propriedade a partir do acesso a políticas públicas, né? Como as cisternas de produção, as cisternas de consumo, o sistema Hacksaf, né? De reuso de águas cinzas, e como essas tecnologias, elas fazem diferença, né? E aí me fez pensar muito sobre como a gente, com pouco recurso, com pouco poder ali, a gente consegue construir algo, né? Então, se a gente tem um investimento, se a gente tem políticas públicas, a gente conseguiria fazer muito mais. E aí eu acho que o espaço da COP ele é um espaço para reivindicar isso também, né? Reivindicar o direito aos nossos territórios, reivindicar o direito não só ao território físico, mas o nosso território cultural, reivindicar políticas públicas. Então, a gente traz isso muito nas cartas, né? Como a gente tenta construir a carta, trazendo essas demandas e trazendo essa urgência, né? De trazer o semiárido para o centro e de debater questões climáticas e de debater justiça climática a partir desse lugar. Então, foi um momento muito, muito bom, assim. E aí a gente consegue também participar do evento, né, do Caatinga Climate Week, que para mim foi uma experiência única, que a gente vai para os territórios, a gente visita, né, experiências. Eu fui para a experiência de mulheres negras quilombolas, e aí a gente percebe muito isso muito latente, né? A resistência dessas pessoas do semiárido, tentando defender seus territórios, tentando permanecer nesses territórios, garantir que essas juventudes tenham um lugar para permanecer, tenham um lugar para trabalhar, tenham um lugar para defender também. E aí eu acho que enriqueceu muito a minha experiência pessoal nesse sentido, assim, de perceber a resistência, de perceber o que a gente está fazendo e de perceber que a gente precisa ocupar mesmo esses espaços de tomada de decisão, como é a COP30, e que é um papel de nós juventudes também, né, de levar essas pautas para esses espaços.
Muito obrigado, Joyce. Esperar um pouquinho para o pessoal mudar a tradução. É, E aí, só para finalizar essa primeira parte, né? Para quem entrou depois, a gente está contextualizando o que foi o intercâmbio, né? Que é promovido pela plataforma Semiáridos. E esse se eu não me engano, é o terceiro ou quarto intercâmbio que acontece. Então, é uma continuidade de vários trabalhos da própria plataforma e de seus parceiros, né? E de organizações que está dentro da plataforma Semiáridos, né? Eu acho que alguns de vocês aqui fazem parte dessas organizações. E a gente teve um processo, né, junto com aquele, aquela seleção para uma delegação, né, da rota formativa para a COP30 e se juntou ao que foi esse intercâmbio. E logo em seguida do intercâmbio também tivemos um evento chamado Caatinga Climate Week, né, que justamente como o Joyce colocou aí, para colocar a caatinga aqui no Brasil, ou bosques secos, né, em algumas regiões semiáridos, né, um ecossistema, um bioma é, do semiárido, no centro do debate, né, climático global. É, e aí, o que a gente vai fazer agora? Eu enviei para vocês um documento, é, um documento lá nos grupos, né, mas eu também coloquei aqui no chat. E vou mandar de novo para quem entrou agora, mas se vocês olharem o histórico lá do grupo do WhatsApp, tem dois documentos e tem um link. É tudo o mesmo documento. E ele foi o início do que a gente chama de carta de recomendação, né? Eu vou compartilhar aqui com vocês rapidinho o que é, só para vocês terem ideia, mas o que significa. O nosso passo agora é escrever uma carta de recomendação de demandas urgentes das juventudes da América Latina para levar para os tomadores de decisão lá durante a COP30, né? E aí vocês vão poder estar utilizando essa carta também para, enfim, fazer a incidência política em qualquer esfera, mas também eu acho que como instrumento de política mesmo, instrumento aqui para diversos temas que atravessam os nossos territórios. E aqui é um rascunho, né? Então a gente tem uma primeira parte chamada Introdução, e aí, lembrando que esse guia tá aqui, tem dois documentos, né? Português e espanhol. Vocês podem ler, enfim. E no que eu enviei no grupo tá os dois separados, né? Mas, enfim, o que é que significa, né? A gente tem o início de uma carta, né? Que foi iniciada durante o intercâmbio que aconteceu agora, mas também trazem muitos pontos. Essa carta traz muitos pontos do que a gente fez durante todo a trilha formativa nesses 4 meses que a gente está aqui junto, né? Então, a gente co- conseguiu encaixar. Então, a gente tem aqui a carta o início da carta com introdução, o desenvolvimento e a conclusão. E quando vocês vão descendo, tem aqui quais são as demandas urgentes para a COP30 em relação ao que as juventudes semiáridas e rurais querem levar para lá, né, de recomendações. E aí essa carta ela está dividida em temáticas que são os temas chaves que a Conferência de Clima vai estar tratando esse ano. Então, tem aqui transição energética, a gente colocou transição energética justa e direito territorial, perdas e danos. A gente começou a falar de perdas e danos lá no primeiro encontro com especialistas. Então, algo que alguém comentou aqui, falando sobre danos culturais, né? Enfim, está dentro de perdas e danos. Reparação das terras, responsabilização pelo genocídio, financiamento climático, adaptação climática. E aqui, adaptação, a gente está colocando adaptação ou convivência com semiárido, porque uma das coisas é que, exemplo, no Brasil, as zonas secas, né, os bosques secos, a gente já trabalha, as comunidades já trabalham com esse tema, que é adaptação climática, mas que não é o termo que o global utiliza, né, adaptação. Mas a gente já está fazendo aqui no nosso território, com as tecnologias sociais, então já é algo que a gente faz, né? A mitigação, né? Participação social e justiça interseccional, e um tema que ficou forte, um tema extra, que é o tema que eu acho que atravessa mais vocês aqui dentro dos processos, que é a agroecologia como política de Estado.
E aí, e esse aqui é o instrumento de trabalho de vocês, né? Que foi construído através de muito embasamento nesses 4 meses de, de rota, né? De ruta formativa, de trabalho com especialista, da contribuição de vocês com as atividades que a gente envia, e finalizou lá durante o intercâmbio, e agora a gente precisa finalizar aqui. E qual vai ser a função de vocês? É, a gente quer ampliar, né, esse espaço, aumentar as vozes, né, das juventudes. Então, eu vou separar vocês em salas, como sempre, e vocês vão discutir a respeito desse documento, né? E como assim discutir a respeito desse documento? Então, o que é que falta? O que a gente precisa melhorar? Quais são os pontos importantes que não pode deixar assim de ter? E para vocês, quais são as demandas mais urgentes, né, das juventudes? Então, semiáridas do seu território. Então, vocês vão colocar em formato de sugestão. Ou vocês, quem não conseguir fazer no documento mesmo como sugestão, é, vocês podem falar e a gente vai aqui anotando, né? Mas o, a atividade de hoje é essa, né? Da gente entender o que falta, o que precisamos melhorar, quais as nossas principais demandas. E uma coisa importante, lá dentro, né, é um espaço de demanda, né? De demandar urgências, demandar, enfim. Então, se fosse fazer uma ação de ativismo, qual é a principal mensagem que vocês querem que levem lá durante a COP30? Eu vou enviar também o que vocês precisam discutir lá no grupo geral, no Pode Hablar, e vou enviar também aqui no grupo. Mas vou dividir vocês agora em grupos, né? E aí vocês discutem, leiam essa carta e, por favor, ele é um processo realmente construtivo e colaborativo. Isso aqui vai ter o nome de vocês, vai ter o processo de vocês, então é algo realmente para a gente estar fazendo pressão nesse espaço internacional. E queria saber se vocês entenderam a proposta, se vocês tá de boa, e a gente vai ter 15 minutinhos para fazer esse processo. Tudo ok? E aí, só uma recomendação que vocês enviaram, eu dividi hoje somente em 2 salas. Então, vocês vão escolher quais são as salas, uma em português e outra para os hablantes, né, espanhol, para vocês discutirem melhor, né, mais aprofundado. Então, vocês já podem colocar sugestões diretas lá no documento. E sim, Aníbal, eu sou palmeirense. Estou olhando aqui a sua mensagem. E aí vocês vão é, escolher, né, as salas e discutir sobre esse documento. E aí lá também já está no Classroom, já enviei para vocês, então vocês a qualquer momento também podem estar acessando durante a semana, mas a gente vai ter um período que vai precisar completar, né, e finalizar essa carta de recomendação, e depois a gente também pede a assinatura de vocês. Eu vou abrir agora as salas. São 2, em português e em espanhol. Apareceu aí vocês clicam aí na salinha. Vamos lá, meu povo. Senão eu vou colocar vocês de grande parte, na verdade, é em espanhol, né?
Rafael, Jéssica, Stefânia, Carmença. Olá, Adriana, tudo bem? Adriana, a gente está no processo de ler um documento que a gente está construindo para levar para a COP30, e aí está dividido em grupos. Eu vou te colocar no grupo no grupo e aí você discute, tá bom? Tá, os links estão lá no grupo. No sé qué pasó, pero le dije que se iba a salir de sala porque me avisaba y no sé si quedamos de vuelta a lo mismo o ya estamos en la... Oi, gente, voltou todo mundo. É, então, conseguiram fazer atividade, conversarem, discutir. Então, se vocês puderem trazer aqui o que vocês conversaram, o que tem de mais urgente, mais importante, seria interessante. Aí, o grupo dos brasileiros, que tem menos pessoas, se quiser trazer aqui o que vocês conversaram, o que ficou de importante na carta, o que vocês querem trazer. Rafa, Nando, Oi, amigo, tô Jorge. só tentando ligar minha câmera. Peraí. Pronto. O que a gente falou um pouco lá? Que a gente estava indo em partes, né? Assim, no começo estava legal, a gente não fez muitas considerações. Aí, acho que tem alguém com o microfone ligado. Pronto. Aí na segunda parte, que é desenvolvimento, que fala assim da economia, pode falar em geral do modelo econômico, né? Para ficar mais específico, que é a forma como é feita a economia, né? E aí pode falar do modelo econômico no começo, e aí a gente também só falou dessa parte. E aí no final dessa parte de desenvolvimento, falar da importância de criar espaços de formação e acesso à tecnologia social para poder não ficar só, tipo, os governos precisam, e tipo, só ficar na mão deles, mas esses espaços de formações
para jovens e comunidades também é muito importante. E acho que na conclusão trazer um chamamento, né? Tipo assim, falar, o semiárido é vida, a diversidade é futuro. E aí, tipo, talvez começar assim e trazer para ação, né? Já que é a conclusão de uma carta. E acho que ressaltar nos outros tópicos que, por exemplo, sem juventude não há agroecologia, e também garantir a permanência dessas juventudes no campo, porque às vezes pode parecer que o futuro é essas juventudes do campo irem para espaços urbanizados, e não é bem assim. E também, até na parte de participação social, fortalecer as redes de diversidade, né? Eu não sei se porque eu li melhor a carta agora, né? E aí tem lá essa parte de fortalecer as juventudes até, né? Gênero, raça e povos. E acho que poderia explicar, né, a importância de garantir essa justiça interseccional e essa representatividade real nos espaços. E finalizando, acho que tem muito a ver com a nossa formação aqui, talvez falar na carta um pouco mais de agroecologia, né? Eu acho que foi um tema bem debatido e ressalta a importância dele, né? Acho que poucas vezes assim eu ouvi esse termo e eu pesquiso sobre isso, e acho que as pessoas da sociedade civil em geral não têm esse conhecimento. E acho que se botar isso na carta já desperta, né? Tipo, o que é isso? Por que isso está sendo tão citado? E acho que é isso. Não sei se o pessoal do grupo tem mais algo a acrescentar. Falei de Aí eu tô fazendo as anotações lá direto no rascunho também para contribuir. Mais alguém do grupo BR Brasileiros? Ou podemos partir para os hablantes? Nando, Joyce, Adriana. Ok, então, grupo 2, vocês ficaram no grupão. Quem vai falar? Quem vai iniciar? Alguém? Pessoal do grupo do espanhol? Quem vai comentar? Xênia, Samir, Antonella, Amália. No sé por qué no comparte César, que había propuesto, tenía una propuesta para la carta, o tal vez lo tenía Antonella, según entendí. Es un Word que acabo de compartir aquí al chat de unas cosas que yo ya había escrito y apenas se las estaba compartiendo, ¿no? Pero se nos acabó el tiempo. Pero aquí el punto es de que están muy largas.
O sea, siento que estos aportes están muy largos, muy extensivos, y pero no sé de qué manera resumirlo, porque siento que todo es importante. Ah, o bueno, sí, todo es importante, pero no sé cómo resumirlo porque siento que sí están muy largas. Pero ya aquí están en el chat por si las quieren ver y compartir, ¿no? Solo un momento. ¿Quieres compartir, César? ¿Precisa de algo? Hola, este, creo que las propuestas escritas en la carta era como un consenso de toda la problemática a nivel de plataforma semiárido. Eso era lo que hablábamos, ¿verdad? En la sala, que no era algo específico de un solo país, porque cada país puede tener alguna intensidad de afectación y entonces todas las afectaciones específicas no las vamos a proponer en la carta. Entonces tiene que ser algo global porque el espacio es muy poco, como veníamos hablando, no creemos que toda la información la van a tomar en cuenta, van a ser algunas palabras, algunas frases, algunos problemas generales. Entonces, por eso es que pusimos una descripción general de toda la problemática a nivel de semiárido, ya sea de toda Latinoamérica, pues. Y ahí, claro que va incluido lo que es el financiamiento a proyectos relacionados pues con el cambio climático. Eso fue lo que hablamos, ¿verdad? Entonces también sentí que tuvimos muy poquito espacio en la sala para poder cambiar algunas cosas así rápido, porque hubieron algunas observaciones pues con respecto a eso. Entonces sentí que el espacio fue muy poco para analizar más detenidamente pues cada comentario o algún comentario que pudiera salir de cada situación de cada país. Eso. Graças, Samir. E aí, só antes de Amélia falar, esse documento vai estar disponível para vocês, e vocês podem me enviar recomendações também no privado. E aí a gente vai ajustando. Então, não é para acabar aqui, tá bom? As recomendações e sugestões de vocês, elas vão ser super essenciais. Aí, Amália, você quer falar agora? Pode abrir o microfone. Hola, hola. Sí, solamente estaba revisando la carta, ¿verdad? Y estaba viendo que en cuanto a financiamiento climático, quizás algo que me gustaría agregar, si fuera posible, ¿verdad? Porque habla sobre el acceso directo, eh, oportuno el financiamiento y movilización de recursos para jóvenes y comunidades tradicionales. Y también decía el financiamiento para el acceso a la tierra, créditos, agroecología y fortalecimiento de prácticas sostenibles. Yo escuché que alguien mencionó aquí sobre financiamiento para programas o proyectos, ¿verdad? Si lo pudiéramos incluir ahí en lo de del financiamiento climático, para poder como exigir a los países en desarrollo que nos financien para hacer como proyectos en diferentes comunidades, siempre en temas climáticos, ¿verdad? Porque a veces las juventudes rurales, a veces no tenemos la oportunidad como de participar en estos proyectos como ambientales, aunque a veces nos gusten los temas ambientales, pero a veces no tenemos las oportunidades por falta de proyectos en nuestras comunidades. Quizás resumirles así, ¿verdad? Yo soy parte de un proyecto ambiental y gracias a ello es que he conocido sobre semiárido, sobre la COP30,
somos unos jóvenes que nos gustan los temas ambientales, pero a veces, como les digo, por la falta de oportunidades desde nuestras comunidades, no conocemos que hay espacios más abiertos donde nos podamos expresar y así mismo quizás aprender de otros jóvenes. Entonces, quizás sería como parte de lo que me gustaría, si fuera posible, adaptarle a lo de la carta. En cuanto al financiamiento climático, sería como solicitar financiamiento para proyectos de adaptación y mitigación del cambio climático, solamente. Y gracias. Obrigado, Amália. Eu coloquei no documento, mas se você quiser melhorar a frase ou construir, dar uma sugestão, vocês podem colocar da melhor forma. Tá bom? Obrigado. César, você está compartilhando, você quer comentar melhor? Hola, Sí, sí, David. era esto que yo había ya prescrito. Y es cuestión de los pueblos indígenas y las medidas o líneas de adaptación. Solamente que les digo que está muy extenso el escrito, pero prácticamente hablamos sobre el reconocimiento estructural de los pueblos indígenas en los ecosistemas áridos y semiáridos, que se enfatice la importancia de su cultura y su biodiversidad, porque pocas veces se comprende a profundidad sus vínculos que ellos tienen con sus territorios, ya que estos pueblos no solamente guardan diversidad biológica, sino también conocimientos de estrategias en la resiliencia frente al cambio climático. También menciono que en los espacios de diálogo hay una urgencia de garantizar sistemas de salud dignos y culturalmente pertinentes, especialmente en estas regiones con altas vulnerabilidades socioambientales, donde la salud indígena es entendida como la relación integral entre el cuerpo, territorio y espiritualidad, y requiere políticas públicas que reconozcan su dimensión ecológica y comunitaria. A nivel histórico, las prácticas extractivas y los modelos económicos del mundo moderno, del desarrollo, o lo que nos han venido como desarrollo, ha violentado costumbres y tradiciones, subordinando la sostenibilidad al lucro. O sea, se lucra con la naturaleza, en pocas palabras. A diferencia de las perspectivas mercantiles, en donde se busca monetizar los recursos naturales, los pueblos indígenas mantienen una relación energética y espiritual con la naturaleza. También bueno, menciono que los sitios donde están los pueblos indígenas o hay comunidades ahí asentadas son los mejores conservados del planeta, lo cual demuestra una eficacia en sus formas de manejo tradicional. Esto porque también actualmente se les es buscado a los pueblos indígenas como modelo de estudio o a sus territorios, porque siempre cuando haces un estudio, no sé, académico o científico, siempre buscas un ecosistema de referencia o algo con que comparar lo que tú ya tienes desmadrado, ¿no? O ya tienes perturbado. Entonces, pues por eso se hace la mención de que se les es buscado ahorita ante la emergencia climática. Y también de que pues se les consulta, pero no se les integra de manera equitativa en la gobernanza ambiental. Y esta exclusión reproduce desigualdades históricas y limita la construcción de políticas efectivas para la adaptación y mitigación climática. Y en la parte de las líneas de adaptación, que entraría en la parte de la demanda 4, es una participación comunitaria. Bueno, se requiere participación comunitaria mediante talleres y espacios de diálogo que permitan identificar necesidades, prioridades y capacidades locales. Este proceso debe de acompañarse de diagnósticos socioculturales previos o diagnósticos previos que documenten los usos, costumbres y estrategias de adaptación históricamente implementadas por las comunidades o las personas que viven en los territorios. También debe de haber un fortalecimiento de su base ecológica, ya que implicaría promover la fomentación de especies endémicas y nativas, adaptadas a las condiciones ambientales de la aridez y esenciales para la conservación de la biodiversidad local. Estas especies constituyen la base del diseño de los módulos agroforestales y agroecológicos y orientan a diversificar la producción, mejorar la seguridad alimentaria y restaurar las funciones ecosistémicas degradadas.
También la implementación de ecotecnias o, bueno, hay aquí dependiendo el contexto, ¿no? Pero yo lo conozco como ecotecnias para la captación de agua de lluvia y que representa una herramienta clave para enfrentar la escasez hídrica. La formación de líderes comunitarios en gestión ambiental, derechos territoriales y adaptación climática promueven la autonomía y asegura la continuidad de los proyectos a largo plazo. O sea, si a las comunidades no se les da como una capacitación o no se les da un seguimiento, muchos de los proyectos que se han implementado a nivel regional, pues no tienen continuidad, ¿no? O se ven deteriorados. Entonces, al momento de hacer la formación de los líderes comunitarios, no te garantiza, pero te aumenta la probabilidad de asegurar que tu proyecto continúe. Y así, pues, y a su vez la creación de redes de colaboración entre las comunidades, algunas instituciones académicas y organismos públicos como las asociaciones civiles. También las estrategias de la conservación, el aprovechamiento sustentable y la restauración ecológica, en donde entendemos que la conservación no está peleada con el aprovechamiento. Se puede conservar y a la vez aprovechar mediante los modelos agroforestales y agroecológicos, y a su vez contribuir a la restauración ecológica de ecosistemas degradados. Y pues que hace falta un replanteamiento político, eso también lo mencionamos acá en el grupo, donde, pues digo, de alguna otra manera se requieren leyes, se requieren reglamentos, normas que rijan a todos los países como en una misma línea para que todos adopten pues estas nuevas líneas de adaptación y algunas acciones de justicia climática. Obrigado, César, por compartilhar muitos bons pontos. A gente agora tem 8 minutos para finalizar, mas queria muito que vocês pudessem contribuir, né, no documento ainda. E depois disso, essa equipe que vai para a COP30 também vai melhorar esses textos, enfim, vai contribuir também. Mas queria saber se mais alguém tem pontos para compartilhar. Eu estou aqui no documento anotando. Então, quem mais quer levantar algum ponto que seja importante, algum ponto que a gente não conversou até o momento? Alguém? Ou podemos ir caminhando para o final? E aí, só lembrando também de assinar a lista de presença, né? Tá no chat. Mas, se vocês não têm mais nada, a gente pode finalizar e a gente faz como sempre, né? Deixa como uma tarefa para casa. Mas, por favor, não deixe de contribuir. Então, é isso. Alguém quer comentar alguma coisa do processo? Se tem alguma dúvida, sugestão? Se precisa falar mais alguma coisa? Tudo ok, pessoal? Ou vou finalizando aqui a gravação e finalizando, né? Então, quem está assistindo, até mais. A gente vai mandar notícias, né? Então, não vamos fugir do nada. E vamos conversando no grupo, toda a atualização sobre a carta, sobre os espaços, sobre mais informações, a gente vai compartilhar com vocês lá. Então, por favor, não deixe de olhar o grupo, não deixe de olhar o Classroom, que a gente vai conversando melhor e vocês vão enviando ideias. Isso. Se vocês quiserem mandar no grupo também, por mais que não tenha dado tempo, se vocês quiserem conversar no grupo, marcar uma outra reunião, vocês me chamem e a gente vai conversando, tá bom? Então não precisa ser fora, né? Enfim, pode ser em outro espaço, não precisa ser nesse aqui. Se vocês quiserem, me chama para conversar, colocar no documento, enviar lá no grupo. A gente vai estar super aberto e à vontade
porque essa carta é de recomendações de vocês. Então, é algo que são demandas de vocês, do território, para levar para este espaço. Então, por isso que é muito importante essa contribuição, tá bom? Então, por favor, não deixe de contribuir e entender essas formas. E a gente também vai sempre estar buscando lá no grupo formas de estar buscando essas contribuições, tá bom? Muito obrigado. A gente está finalizando hoje, né, o último encontro. Mas se vocês sentirem necessidade, a gente vai fazer uma forma de se encontrar novamente e também, né, de entender a plataforma Semiáridos, né, posteriormente. Então, fiquem de olho lá no grupo é, e contribua com a carta. E a gente vai conversando depois. Então, muito obrigado, gente, por esses 4 meses, né, conversando, estando com vocês aqui nesse espaço. Foi muito bom, muito rico. E, enfim, eu cresci muito com vocês, assim, nesse espaço. A gente vai conversando realmente, assim, eu quero rever vocês, quero estar com vocês em outros espaços e construindo com vocês, né, o que significa a juventude do semiárido, né? Então, por favor, não fujam de mim e eu não vou fugir de vocês. E a gente vai conversando no grupo e os próximos passos eu vou falando com vocês, tá bom? Então, muito obrigado, até mais e foi um prazer construir esse espaço aqui com vocês. Até mais.